Fiquem com a palestra Loft, a revolução da habitação. Curtam e inspirem-se. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a Fast Building pela oportunidade de estar aqui para a gente poder bater um papo. Deixa eu vir para cá para a gente poder ver o João. Olha lá o João. Fala, João, tudo bem? Fala, Marcelo, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem. Obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês também, compartilhando aqui um pouco das nossas experiências com o pessoal da Fast Build. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Gente, eu tenho falado mais com o João na vida digital aí nos últimos tempos, né, João, do que a gente pessoalmente nos encontrando aí em São Paulo. Eu queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui, no meu nome, em nome da Brand, a gente poder participar desse evento mega legal que é a Fast Building Experience. Agradecer ao Jean, a Adriana, toda a equipe que realmente se dedicou muito para a gente estar aqui fazendo essa oportunidade. E agradecer também pela oportunidade de bater um papo com o João Viana. Né, o João, eu vou até tirar uma colinha aqui, porque o João ele passou um micro, super pequeno currículo, mas eu não vou lembrar de tudo. Então eu vou falar um pouquinho aqui de quem é o João aí para a gente poder começar o nosso bate-papo. Nascido e criado no Brasil, João estudou economia do IBMEC e iniciou sua carreira em desenvolvimento de negócios e vendas em São Paulo, na Natura. Em 2004, fundou uma franquia de cosméticos e a vendeu para investidores em 2008. Em 2008, ingressou no grupo francês Smartco como gerente geral Brasil. De 2011 a 2015, dedicou sua carreira à compra, reforma e venda de apartamentos em São Paulo, tornando-se especialista em jornada de compradores, vendedores e corretores. Vamos prestar atenção nisso aqui, porque isso é um grande diferencial e isso vem no DNA do João. Culminaram na fundação da Maison São Paulo, 2016, empresa de lançamento de imóveis de alto padrão. Em 2018, juntamente com seus cofundadores, Matt Penks, Florian Rangeburg, é isso? Rangebunt. Eu falei certo aí, João? Foi quase. Fundou a Loft. Gente, presta atenção, 2018. Estou falando de 2 anos atrás. Então, é muito legal a gente poder ver isso e da maneira rápida e com a qualidade que o João e os seus sócios transformaram essa empresa. Então, eu acho que é muito legal a gente poder conversar um pouquinho aqui hoje, João. Primeiro, para poder falar, né, a gente está num evento sobre inovação. E aí, o mais legal que a gente pode começar falando da Loft é que você atua na inovação, na indústria da construção civil, num lugar onde sempre ninguém chegou perto, que não é o primário, que não são as construções das incorporadoras, as novas construções, e sim esse mercado secundário. Começa por aí, João, fala um pouco para a gente sobre isso. Claro, vamos lá, Marcelo. Bom, uma das coisas que a gente percebeu aqui, e falando um pouco da minha experiência anterior na Maison, a Maison era uma boutique do que hoje é a Loft. Então, a gente fazia um processo de compras, reformas e vendas de apartamentos de alto padrão em alguns bairros aqui em São Paulo, em bairros mais consolidados. E aí a gente teve a oportunidade de aprender muito sobre a jornada de compradores, vendedores e corretores durante esse período. E uma das coisas que a gente percebeu é que o mercado secundário residencial no Brasil é um mercado ainda muito pouco consolidado. Então, assim, você não tinha grandes players que tinham fatias importantes no mercado. Isso era muito espalhado entre várias imobiliárias e tudo. Então, a gente percebeu que tinha essa pulverização do mercado e que havia uma oportunidade grande da gente conseguir consolidar isso mais. E isso, então a primeira pergunta foi como que a gente conseguiria fazer com que a experiência de quem está comprando e vendendo e intermediando fosse uma experiência com menos fricção. Porque todas as pessoas que a gente conversava e que passavam pela experiência próxima que a gente tinha também, geralmente tinham histórias mais difíceis em todas as etapas, mesmo do processo de seleção de um imóvel para quem está buscando. Então, pelo menos até hoje em São Paulo, ainda existe uma dificuldade muito grande
para quem está buscando um imóvel, em conseguir visualizar tudo que está disponível no estoque, digamos assim, no inventário, de forma consolidada. Então, as pessoas tinham que ir em lidar com 10, 15 imobiliárias diferentes, por exemplo, em um mesmo bairro, para ter certeza que elas estavam fazendo uma busca assim, exaustiva, porque a compra de um imóvel é a compra de um ativo com um valor muito grande, né? É uma decisão muito importante para a família como um todo. Então, a gente começou a Loft muito focado no modelo de iBuyer. E o modelo do iBuyer, ele consiste em você comprar, adquirir imóveis com uma velocidade muito grande. Então, do ponto de vista do vendedor, em vez do vendedor ficar aqui, às vezes, anos para conseguir vender seu imóvel, ele conseguir vender, assim, em poucas semanas, recebendo uma proposta à vista. Esse imóvel ele é transformado, tudo, e depois ele é colocado de volta no mercado. Do ponto de vista do comprador também, ele consegue comprar o imóvel a partir de uma empresa, em vez de uma outra pessoa física. Então, isso faz também com que todos os processos comuns, que muitas vezes são barreiras no processo de compra do imóvel, sejam ultrapassados. Então, desde a seleção, de você ter os dados muito claros de cada um dos imóveis, como dados básicos mesmo, como metragem, valor de condomínio, IPTU, de não ter a preocupação com diligência documental, porque todos os imóveis já passaram por toda a diligência necessária antes de serem adquiridos pela Loft, e também de não ter a preocupação em ter que fazer uma obra, que é o que acontece quando você está em bairros mais consolidados, né? Então, quando a gente junta essas pontas aqui, a gente percebe que a gente conseguia resolver bastante da fricção que existe no processo todo de quando uma pessoa resolve se mudar para uma nova casa ou para um novo apartamento. Então, essa foi o começo da Loft, esse foi, digamos, a Loft 1.0. A gente viu que esse modelo era um modelo também que ele tinha uma escalabilidade interessante, porque a gente já via outros players, principalmente no mercado americano, já fazendo um volume de transações significativo. Então, a gente já viu que outras empresas tinham provado que era possível escalar esse modelo, e a gente colocou muita energia em fazer isso. Esses foram as primeiras fases de Loft. Porém, desde que a gente começou, Marcelo, a gente tinha muita clareza de que o modelo de iBuyer ele era um caminho para a gente chegar num modelo de marketplace, que é um modelo menos intensivo em capital e um modelo potencialmente mais escalável também, e que endereçava esses problemas que a gente ainda encontra nas grandes cidades brasileiras, que é um mercado muito pouco pulverizado e muito pouco colaborativo entre os players do mercado também. E aí, a partir do final do ano passado, a gente começou a estruturar o nosso marketplace, que hoje já tem uma relevância grande, com um volume de imóveis muito grande também sendo transacionados todos os meses, por meio de uma experiência também com muito menos fricção do que no mercado mais tradicional. Então, assim, resumindo de forma rápida, esse é um pouco do que a gente tem feito até agora, do começo para cá. Então, a gente continua muito forte com o iBuyer e expandindo para outras cidades também. Esse é o nosso modelo base, o modelo ainda mais importante para a Loft, mas a gente está acoplando agora um modelo de marketplace, agora não, já tem quase um ano, e tem escalado muito o modelo de marketplace também. Perfeito, João. Quando a gente pensa na Loft, né, quem conhece já sabe toda a experiência, todo o caminho de você nesse trabalho, de vocês nesse trabalho, a gente sabe de todo o envolvimento de tecnologia, né, de todas as formas. Eu acho que em todo momento você tem a tecnologia. Fala um pouquinho, principalmente, sobre esse pré-projeto, né? Eu sei que vocês têm um BI hoje muito forte, com muita informação. E também sei que não deve ter sido nada fácil essa busca e esse encontro por esse BI. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente poder caminhar numa outra parte da Loft, que também foi a aquisição de outras empresas de tecnologia. Mas eu queria que a gente começasse, porque eu sei que você vai começar bastante pré-histórico aí, até tirando cópia de coisas, e aí depois a gente pode caminhar pela tecnologia.
Perfeito, perfeito. Vamos lá. Bom, a Loft nasceu e cresceu e tem no nosso DNA ser uma empresa de tecnologia. Então, todos os processos que a gente percebia que eram que tinham um potencial muito grande de evolução e escalabilidade por meio de tecnologia foram sendo melhorados e implementados ao longo do tempo. Eu diria que um deles que foi assim bastante importante e acho que é uma parte que permeia todo o processo decisório, mesmo de uma incorporadora, quando ela vai lançar um projeto novo, é a viabilidade. Como é que você determina se um determinado projeto é viável ou não? Você tem que fazer uma estimativa de quanto que você vai conseguir vender aquele apartamento ou aquele prédio depois de pronto, né? E como que você consegue estimar isso? No exterior, principalmente no mercado americano, existe muita transparência dos dados transacionais. Então, você consegue ver com muita facilidade o que está acontecendo, cidade a cidade, bairro a bairro, com as vendas real-time que estão sendo feitas nesses mercados. No Brasil, esse foi um primeiro grande desafio que a gente enfrentou. Não existe essa transparência, não existem bases públicas disponíveis e estruturadas em que você consiga saber o que está acontecendo no mercado, né? Então, isso dificulta já o processo todo de tomada de decisão de um novo lançamento, por exemplo, né? Então, será que aquele produto vai ser vendido a que valor por metro quadrado? Qual o produto adequado para a gente lançar? Qual o tipo no nosso caso da Loft especificamente, qual o tipo de acabamentos e de layouts que a gente deve implementar naquela planta e assim por diante. E a forma que a gente conseguiu para ultrapassar essa barreira foi tomar uma decisão extremamente ousada quando a gente começou, mas muito necessária, que foi comprar todas as matrículas de todos os apartamentos em todos os prédios nos bairros residenciais, né, nos bairros que a gente atua. E a gente, enfim, para quem conhece o documento, muitas das vezes esses documentos são em papel e outras vezes eles são documentos que são, no melhor cenário, escaneados num formato de PDF. E aí, daí para você transformar isso numa base e você conseguir extrair essa informação de forma escalável, entrou bastante tecnologia também. E uma vez que essa base está estruturada, a gente também tinha alguns data points aqui, então que eram o valor de venda e a data de venda que tinha sido feita aquela transação. Mas a gente, por exemplo, não tinha o tempo que ela levou para ser feita, ou as características internas de cada apartamento também. Então, a gente começou a cruzar essa base que a gente montou com várias outras bases também que a gente foi adquirindo ou montando ao longo das nossas visitas a apartamentos aqui. E com isso, a gente conseguiu criar um algoritmo de precificação que tem um nível de precisão e acurácia muito grande em relação ao que existe no mercado. Então, esse é um ponto que acho que é um exemplo muito claro de como a gente usa a tecnologia todos os dias aqui, porque esse é um modelo que ele nunca vai estar pronto, ele está sempre em desenvolvimento, né? Porque cada dia a gente insere mais dados e novas variáveis, e a gente percebe também que existem variáveis que são mais importantes de um bairro para outro, de uma cidade para outra, e assim por diante. Então, esse acho que é um bom exemplo de como a gente faz as coisas com tecnologia. Um outro exemplo aqui interessante é que, pensando aqui numa experiência de uma incorporadora grande, ela vai ter, de repente, 20 canteiros de obra, 30 canteiros de obra simultâneos. Na Loft, a gente deve ter agora aproximadamente umas 300, 350 obras acontecendo simultaneamente. Então, significa dizer que a gente tem 300, 350 canteiros de obra acontecendo simultaneamente. E vocês sabem que um dos fatores mais importantes para a obra andar bem é um cronograma bem planejado e um cronograma bem realizado também. E para isso a gente tem que garantir que os materiais cheguem no dia certo, com o fornecedor de mão de obra naquele mesmo dia, e garantir que tudo isso acontece de forma sincronizada num volume muito grande de canteiros de obra. Então, isso só é possível por meio de tecnologia também. Então, a gente tem assim, uma série de produtos internos que a gente foi
desenvolvendo e evoluindo nesse sentido. João, é muito legal quando a gente escuta você falar, né? Os pelos do braço até arrepiou aqui. 350 canteiros de obra, né? 350 reformas. Acho que todo mundo que um dia já reformou a casa tem ideia do que é uma reforma, né? Todo mundo brinca que você sabe como começa, não tem a menor ideia como termina. Então, é interessante a gente colocar num evento para falar sobre tecnologia o quanto isso transformou em viabilidade um negócio. Porque, afinal de contas, se não tivesse isso, era impossível você conseguir gerenciar 300 a 350 canteiros de obra, reformas. Né? E reformas, eu estou falando, para quem não conhece, né, eu vou fazer essa pergunta para o João agora, mas para quem não conhece, eu sei que o João tem níveis, inclusive, de reforma nos apartamentos, mas tem um nível lá que só não derruba o prédio, o resto arranca tudo. Então, você imagina esse tipo de reforma. Eu queria aproveitar e falar sobre isso, João, para você poder falar um pouquinho sobre alguma coisa dessa tecnologia voltado para essa gestão da construção. Nós ainda falamos muito que a nossa construção ela é muito 1.0, né? A gente ainda não chegou, né, nem na 2.0, 3.0 e ainda mais a 4.0. Né? O mercado tem mania de falar que a gente é atrasado, que a gente está grudado ao tijolo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que é para mostrar que a gente tem ótimos exemplos dessa gestão também, de algo mais complexo do que a construção, que é a reforma. Sim, sim, vamos lá. Eu acho que no nosso caso, essa complexidade, Marcelo, ela nasce até no momento do próprio orçamento, né? Então, é muito comum na Loft que a gente venda os apartamentos até antes da obra começar. E a gente dá a possibilidade para que os clientes consigam fazer um processo de customização nos projetos deles, né? Mas para que isso aconteça de forma rápida, porque como é que acontecia, digamos, no modelo mais tradicional? Então, o cliente vai lá, ele faz uma série, ele senta com um arquiteto, ele faz uma série de escolhas, geralmente sonham muito alto, então colocam tudo e mais um pouco, e aí isso volta para depois de algumas semanas, no formato de um projeto, isso vai para alguma área de orçamento, e aí voltam os custos daquele projeto, e aí você leva um susto e descobre que, enfim, o custo era muito maior do que ele esperava, e esses ciclos, só esse período aqui de indas e vindas, você pode ficar meses resolvendo o escopo do projeto em si. E acho que uma das formas que a gente conseguiu desenvolver aqui por meio da aquisição de uma outra startup, que é a Decorate, que já tinha uma solução de software que resolvia isso, que chama-se MyBox, é você conseguir fazer projetos que já te dão um orçamento bastante real-time, ou te dão uma perspectiva de orçamento muito real-time, e você conseguir, então, fazer com que essa ida e vinda aconteça em minutos ou horas em vez de semanas. Isso faz com que todo o processo também de reforma seja muito menos traumático, difícil e demorado do que um processo tradicional, assim. Então, essa primeira etapa, que é a etapa, digamos, de planejamento da obra, porque a gente sabe também que um dos grandes problemas das reformas e das obras em geral é a falta de planejamento, efetivamente. Então, as pessoas querem começar a obra sem ter o projeto. E aí a obra ela leva o dobro do tempo e custa o dobro do orçamento. E como você administra essa ansiedade do cliente é você tendo ferramentas que ele consiga, primeiro, ter uma ideia precisa de quanto é que vão custar cada uma daquelas alterações que ele está fazendo no projeto, e segundo, que ele consiga visualizar isso de forma também mais clara, mesmo uma pessoa que não tem uma visão espacial muito boa, por meio das perspectivas que hoje são cada vez mais fidedignas, né? Então, os softwares que a gente usa para desenho, tipo Revit e assim por diante, eles já levam, para você transformar isso num projeto realista,
é muito mais fácil do que anteriormente os projetos eram feitos em, por exemplo, ferramentas como CAD, que depois eram convertidos para outros formatos e entrava com decoração e tudo, fazia com que o processo também ficasse muito mais demorado e complicado. Então, são tecnologias também que, em alguns casos, já existiam, e a gente colocou juntas no processo, e outras que tiveram que ser desenvolvidas, como essas ferramentas de orçamento mais real-time, né? Que tem uma ligação direta com o que o projeto está sendo feito naquele momento. Que legal, João. Eu acho que a explanação ficou bem clara aí e eu acho que é muito interessante a gente falar nisso. Eu queria aproveitar, João, a oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado, né? Queria que você falasse se você está atuando em quais praças ou se você está apenas em São Paulo. Eu sei que você acaba se concentrando em bairros mais já institucionalizados, né? Bairros que têm apartamentos mais antigos, não bairros mais recentes e que as incorporadoras estão atuando naquele momento. Eu queria saber qual é a tipologia básica que você trabalha, qual é o padrão que você trabalha, para a gente poder ter uma ideia desse universo da Loft, né? E sei que você também nos acompanha, né? Acompanha a Brain nesse período de pandemia aí, tudo que nós produzimos de conteúdo sobre o que é a nova unidade familiar, né? O que é o apartamento, a casa das pessoas, quais são as necessidades, os desejos e o que aconteceu nesse período. Só que isso tudo culminou com um boom, né? A gente está vendo aí um boom imobiliário, o mercado bombando, principalmente em São Paulo, e com isso a gente tem alguns desafios para o futuro, mas eu queria saber se você também percebeu isso nesse mercado secundário. Como foi a procura? Vocês estavam preparados, né? Todo mundo ficou paralisado nos primeiros 40 dias da pandemia, depois houve uma busca de uma adequação. Como é que a Loft se transformou, trocou esse pneu com o carro andando aí durante esse período? Vamos lá. Eu acho que para a gente, inicialmente, a gente deu uma sorte muito grande, Marcelo, sendo muito transparente, porque a gente já estava transformando muito da nossa jornada de compra em uma jornada mais digital. A gente percebeu que o processo de busca e decisão de compra de um apartamento, pelo menos em São Paulo e no Rio, que são as praças que a gente atua, já respondendo a outra pergunta, eram processos que as pessoas tinham que ir presencialmente em grande parte dos apartamentos para conseguir ir descartando o que não interessava. Isso fazia com que a jornada de busca levasse muito mais tempo do que ela poderia levar. Era muito comum a gente atender clientes que tinham visitado 60, 70 apartamentos para conseguir tomar uma decisão. E quando você ia com um pouco mais de profundidade na jornada desse cliente, você percebia que muitos dos apartamentos que ela visitou, que ele visitou presencialmente, essas visitas poderiam ter sido evitadas, poupando um tempo e dinheiro, tanto para o comprador, quanto para o vendedor, que está recebendo uma pessoa que não vai comprar o imóvel dela, e muito para o corretor, que está gastando o tempo dele também acompanhando visitas que não iam virar vendas. E a gente percebeu que muito disso estava relacionado à falta de informações que existem nos próprios anúncios, que os compradores têm acesso. Então, a gente trabalhou bastante na melhoria dessa jornada de compra, fazendo com que a jornada se tornasse muito mais digital. Então, quando a pandemia começou, 75% do nosso portfólio já tinha as visitas virtuais, já tinham as informações completas, e a gente já tinha modelos mais virtuais de visitação, muito focando nisso. A nossa ideia era que, em vez do cliente visitar 70 apartamentos para comprar um, que ele conseguisse visitar 10 para comprar um. Ele, por meio de uma busca mais assertiva, ele conseguia já eliminar o que não interessava para ele. Então, nesse sentido, a gente estava muito bem posicionado. E aí, porém, mesmo com isso, a gente sabe que durante a pandemia
a gente teve problemas do tipo condomínios que não permitiam visitas de clientes no prédio. Então, a gente teve, sim, um período aí logo que começou o lockdown, de contornar um pouco dessas situações, mas a gente também conseguiu rapidamente fazer processos inteiros de compras e vendas de forma totalmente digital, que era algo que eu, pessoalmente, não acreditava tanto. Eu achava que os clientes iam conseguir descartar muita coisa, mas eu achava que não ia acontecer de um cliente comprar ou vender um apartamento sem estar em contato com outra parte. E isso aconteceu. A gente fez logo nos primeiros meses da pandemia, mostrando que tem espaço também para você ter uma jornada completamente digital. A gente sabe que são poucos apartamentos ou unidades que vão ser vendidas assim, mas isso mostra que, enfim, tem um espaço para uma evolução nesse caminho também. Então, para a gente, e aí falando um pouco de retomada e tudo, a gente teve um período aqui em que, imagina que, diferente das incorporadoras que não pararam as suas obras durante a pandemia, pelo menos aqui em São Paulo, a gente estava realizando obras dentro de condomínios com pessoas morando, né? Então, primeiro, por uma questão de saúde e cuidado com as outras pessoas, e em segundo, porque grande parte dos moradores do prédio estavam passando o dia em casa, a gente teve um volume de obras interrompidas muito grande. Então, a gente teve também que lidar com essa situação durante os primeiros meses de pandemia, e aí isso foi sendo flexibilizado com uma série de medidas de segurança que a gente tomou junto a cada uma das obras para a gente ir retomando tudo que estava parado. Isso, enfim, foi algo que foi importante para a gente, mas a gente correu bastante para ajustar esse backlog. Em termos de vendas, a gente acompanhou e tem, enfim, aproveitado bastante dessa retomada muito, muito forte no mercado de São Paulo. Isso, em São Paulo e Rio, tá? Isso não aconteceu só no mercado primário, não, Marcelo. A gente vê esse movimento muito forte no mercado secundário também. Então, a baixa dos juros, que é, enfim, um vento a favor muito forte, a própria necessidade e a relação que as pessoas têm criado com as casas delas, porque viram que precisam de um espaço diferente, maior, ambiente que elas não usavam antes, que elas precisavam criar dentro das casas, né? Essencialmente, se você passa o dia inteiro dentro de casa, você naturalmente vai ter essa necessidade por ter mais espaço para você morar, né? Então, houve sim essa onda grande, está tendo ainda, de pessoas querendo se mudar para espaços maiores e mais confortáveis, toda essa demanda também de home office. Então, essas demandas que aconteceram e que a gente ouviu muito falar, a gente vivenciou bastante no mercado secundário também. E a gente continuou vivenciando, e a minha expectativa é que isso continue acontecendo nos próximos anos, porque aí entram outros aspectos mais macro, mas que são muito interessantes a gente falar aqui. Primeiro que, culturalmente, no Brasil, a gente percebe que as pessoas gostam de carregar tijolo, porque a gente já está bastante calejado de várias crises que a gente viveu, mas a gente sabe que o tijolo está sempre lá, e é uma reserva de valor muito importante. O problema é que, antes da crise atual, segurança. Então, num cenário de crise, ele segura muito valor, mas num cenário de crescimento muito grande econômico, ele não tinha uma valorização tão grande, ou o retorno que você tinha sobre o aluguel dele era muito baixo quando você comparava com outras aplicações financeiras. No cenário atual, com juros baixos, o imóvel, além do papel de reserva de valor que ele tem, que é muito importante, ele começou a virar uma alternativa de investimento altamente rentável, mostrando performance em relação ao CDI, assim, muito, muito grande, de, às vezes, 2, 3, 4 vezes o que o CDI performa hoje. Então, quando você junta todos esses fatores, você percebe que existe uma demanda enorme acontecendo e que, assim, isso vai levar anos ainda, se a gente tiver ainda
um cenário de juros baixo, forçando o mercado a uma subida de preços e a um volume de lançamentos e construções grandes também. Então, esse é um pouco da nossa visão aqui para os próximos períodos. Não sei se eu respondi todas as perguntas, mas me fala se faltou alguma. Não, João, respondeu sim. Desculpa, eu acho que até foi sacanagem minha. Eu falei um monte de perguntas junto para você, não foi a intenção. Eu sei que vocês iniciaram, a gente está falando de uma empresa de 2 anos, gente, é pouco tempo, né? O sucesso de vocês demonstra isso, né? Desse pouco tempo de existência da Loft. Eu sei que você atuou até um certo período apenas em São Paulo, naqueles bairros mais tradicionais, como eu falei. E agora também no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho sobre essa atuação na Zona Sul do Rio, como é que está? É diferente do que vocês viviam e ainda vivem em São Paulo? Como é que está isso? E logisticamente, como é que foi essa adaptação para essa expansão territorial em mais um estado e na segunda capital que vocês atuam? Excelente ponto, Marcelo. Bom, enfim, eu sou do Rio, né? Então tenho esse viés também para o Rio que é importante, mas o Rio tem uma característica muito importante, principalmente na Zona Sul, que é um inventário. Quando a gente chama de inventário, a gente quer dizer o que existe construído naquele bairro. Então, a idade média do inventário da Zona Sul do Rio é muito avançada e muito maior do que a idade média dos bairros mais consolidados de São Paulo, porque o Rio é uma cidade mais antiga, né? E aí, a consequência disso é que é muito comum você ter imóveis de 50 anos, 60 anos, e para o modelo de iBuyer, a gente consegue gerar um valor muito grande para os compradores e para os vendedores. E quem quer morar na Zona Sul do Rio de Janeiro, muito provavelmente vai ter que passar por uma experiência de fazer uma renovação no apartamento. Então, isso que a gente chama de Product Market Fit no Rio, funcionou muito bem, tem funcionado muito bem, e tem ajudado a gente a expandir lá. O fato de a gente aqui, quando a Loft começou, a gente surfou um pouco de uma onda do que a Maison já tinha começado. E isso ajudou a Loft a ter um head start muito importante na nossa história aqui. Enquanto que no Rio, a gente não tinha esse predecessor. Então, a gente começou com a Loft no Rio do zero, né? Então, a gente teve esse período de ramp-up, digamos assim, um pouco mais lento do que o que a gente teve em São Paulo, porque a gente já tinha esse histórico que a gente vivenciou aqui. Mas o Rio tem se mostrado bastante aderente, tem performado muito bem, o time do Rio tem feito um trabalho excepcional. A gente também sempre ouviu esse ponto e teve bastante cuidado, porque uma das coisas que a gente sempre escutou é que o mercado imobiliário ou empresas de mercado imobiliário são mais regionais e a grande maioria tem dificuldades de mudar de uma região para outra. E como é difícil, às vezes, você mudar isso de um lugar para o outro, mas isso está muito relacionado aos modelos mais tradicionais. Então, a gente sabe que uma incorporadora que, por exemplo, tem 40 anos de marca em São Paulo, ela tem mais dificuldade de chegar no Rio de Janeiro, começando do zero, para criar aquela marca, enfim, aquela reputação que ela desenvolveu durante 40 anos em outro estado. Já o nosso modelo de negócios é um modelo de negócio diferente, que ele não depende desse tipo de reputação de quem construiu o prédio, por exemplo, né? Então, a gente conseguiu, enfim, rampar e provar que a gente consegue criar um modelo que consegue também ir para outros estados e outras capitais. E o Rio tem ido muito, muito bem. Então, a gente está bastante satisfeito com a operação lá. E é um mercado que tem se recuperado, tem crescido rápido também, está tendo uma recuperação importante. Legal, João. Era exatamente isso que eu queria ouvir de você. A gente também tem acompanhado o mercado do Rio de Janeiro. É um mercado realmente em recuperação, é legal. E eu acho que, fundamentalmente, também, a gente falando de Zona Sul, né, tem uma dificuldade brutal pela escassez de terreno de construir algo novo. Então, eu tenho a sensação que você será o mercado primário.
o mercado secundário serão das incorporadoras por essa escassez, né? A gente teve recentes lançamentos ali na Zona Sul, mas são escassos, a verdade é essa. João, queria aproveitar a oportunidade, né, já que a gente está caminhando aí para o nosso final, para o nosso bate-papo final, eu queria aproveitar a oportunidade. Você falou sobre toda a estruturação, né, a tecnologia que vocês têm para poder tocar o negócio da Loft, toda a estruturação e tecnologia para a construção, né, a reforma quase que total desses imóveis, mas eu sei também que existe, você falou sobre a parte dos juros, né, e do mercado de capital, mercado de financiamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de financiamento para a empresa. Como a Loft tem feito isso? Como é que você trabalhou no começo? Como é que você faz isso hoje? Como é que está essa visão do mercado financeiro com vocês, né? A gente na Brain e com vocês a gente conversa sobre contando os dias de ser unicórnio, como é que está isso daí? A gente está esperando para estourar champanhe aí, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte financeira da Loft, dessa estruturação da Loft. Excelente ponto, Marcelo. Essa daqui é uma das fortalezas do nosso modelo de negócios também. Bom, uma empresa de tecnologia, em geral, ela recebe aporte de capital de fundos de venture capital. A maioria dos fundos mais importantes que investem em tecnologia no mundo são fundos hoje até que ficam no Vale do Silício, enfim, ou no entorno do Vale do Silício. E a gente teve aqui, desde o começo, a Loft, o investimento nas nossas primeiras rodadas e nas rodadas subsequentes de investimento, a gente teve aqui a presença de fundos que são, assim, a primeira liga do investimento em tecnologia no mundo. Então, isso ajudou bastante a gente a tê-los também como advisors aqui do nosso lado, e são fundos que participam do nosso conselho, do nosso board, e que tem ajudado a gente a crescer bastante. Então, esse é um lado mais de equity aqui. Porém, o modelo de iBuyer é um modelo altamente intensivo em capital. Imagina que para a gente comprar centenas de imóveis, a gente precisa de funding recorrente o tempo inteiro. E o formato que a gente conseguiu colocar de pé com a maior eficiência possível foi um formato de fundos imobiliários. Então, hoje a Loft tem alguns fundos imobiliários que foram distribuídos por algumas instituições financeiras, inicialmente aqui em São Paulo, em que a gente faz captação de investidores, pessoas físicas ou até institucionais, family offices e assim por diante, que investem nesses fundos imobiliários com os benefícios que hoje existem, né, de fundos imobiliários, e esse capital é o capital que é utilizado efetivamente para o nosso, digamos, giro de estoque. Então, todos os imóveis, todos os apartamentos que são comprados, reformados e revendidos da Loft são feitos por meio desses fundos imobiliários que a gente levantou, enfim, e vem levantando ao longo desses anos também. Então, a gente tem um time de finanças muito forte, liderado pelo nosso CFO, que é o Christian, que é um cofundador da Loft também, está com a gente desde o começo, e tem sido um dos pilares muito importantes para o nosso modelo de negócio. A gente sabe que não existe iBuyer sem funding muito grande. Inclusive, hoje, a gente teve, ao longo da nossa história recente, apesar de 2 anos e pouco, houveram outras empresas e de grupos grandes também, conhecidos no mercado, que chegaram a anunciar a entrada no modelo de negócio, mas não conseguiram seguir porque não conseguiram funding para o modelo de iBuyer. Então, hoje no Brasil, a Loft também ela está sozinha como iBuyer. A gente é a única empresa realmente que faz isso em escala no Brasil. E uma das coisas que nos ajudou a chegar nessa posição é ter uma estrutura de funding muito, muito eficiente e, enfim, e presente. Tá ótimo, João. Queria realmente aproveitar aqui a oportunidade para a gente poder falar realmente bem rapidamente, só para poder falar sobre isso, que é a compra,
né? Eu sei que a Loft comprou, durante esses 2 anos e pouco, diversas empresas voltadas para a tecnologia. Vocês aproveitaram a oportunidade para também fazer isso, né? Fazer esse papel importante quando a gente fala nessas empresas, seja PropTechs, Construtechs, essas empresas voltadas para a tecnologia, que é essa participação de investimento e até de compra, como vocês fizeram, por necessidade até, ou até por similaridade, por aproximação. Queria que você falasse só um pouquinho sobre isso para a gente poder caminhar realmente para o encerramento aí, do nosso bate-papo. Claro, claro. Prazer, Marcelo. Bom, existem sempre duas formas de você... Existem algumas formas de você expandir ao longo do tempo, né? Você pode expandir mais organicamente, você pode expandir também fazendo aquisições de algumas empresas que já tenham ou uma tecnologia, ou um know-how, ou já tenham uma atuação em determinado mercado que faz com que você ganhe bastante tempo. E a gente percebeu isso desde o começo da Loft, e a gente criou em pouco tempo um time de desenvolvimento de novos negócios aqui dentro. E que sempre ficou muito atento para o que estava acontecendo no mercado, em outras PropTechs e assim por diante. E quando a gente percebia que existiam empresas que, enfim, se encaixavam bastante no nosso modelo de negócios, ou eventualmente era algum espaço que a gente queria expandir e que a gente tinha duas alternativas, ou a gente construía dentro de casa, ou a gente trazia alguém que já tinha essa solução, a gente ia para esse formato de tentar fazer uma aquisição para cá. Esse foi um skill, esse é um skill muito importante da Loft, continua sendo, então a gente continua tendo conversas recorrentes com várias empresas o tempo inteiro, entendendo empresas que têm mais o perfil para atender o que são os nossos e cobrir os nossos próximos desafios. E aí, ao longo do tempo, a gente fez essas aquisições que foram sendo trazidas aqui para dentro, né? Então, uma delas é a Decorate, que eu mencionei para você, que é uma empresa que fazia reformas muito focadas em entregas de incorporadoras, e aqui em São Paulo é muito comum que os apartamentos entregues por incorporadoras sejam entregues no contrapiso. Então, é uma forma de fazer com que a experiência do comprador seja muito melhor também. A gente fez a aquisição também de uma empresa chamada O Hotel, que é uma das maiores gestoras de estúdios aqui em São Paulo, que fazem um trabalho incrível, tanto em nível de ocupação, de área média, tudo e NPS dos hóspedes é incrível, então eles são muito, muito bons e têm crescido bastante também. A gente fez uma aquisição da Invest Mais também, que é uma empresa que faz toda a parte de financiamento imobiliário e que acelerou o nosso processo aqui de expansão de uma unidade de negócios que a gente chama de Loft Cred, e cuida de toda essa parte de financiamento, que é fundamental para a gente também atender os nossos clientes aqui dentro. Então, a gente está sempre, enfim, avaliando também outras possibilidades de aquisição, e isso é uma habilidade que a gente desenvolveu internamente que ajudou também com o processo de crescimento da Loft e com o sucesso que a gente tem tido. Mas é algo que a gente está sempre olhando e sempre fazendo. Tá certo, João. Nós chegamos aí ao final do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse as suas últimas palavras aí. Te agradecer novamente pela participação, por você trazer essa história tão legal aí. A gente já conversou muito. Eu sei que a gente podia ficar bem mais tempo aqui, mas antes que alguém jogue alguma coisa aqui para eu poder terminar, queria que você realmente finalizasse aí com as últimas palavras para a gente poder encerrar. Legal, Marcelo. Bom, mais para agradecer muito aqui o convite de estar aqui com vocês. A gente está muito otimista com os próximos anos. A gente acha que tem muita oportunidade ainda para ser explorada, e acho que tem o setor imobiliário como um todo é um setor que tem muito espaço ainda para a entrada de tecnologia. A gente vê muita coisa nova surgindo, muitas PropTechs surgindo com soluções extremamente interessantes, mas ainda tem muito espaço para a gente conseguir desenvolver bastante coisa. Então, aproveitem esse momento aí, esses próximos anos, que a gente acredita que serão anos muito, muito importantes para
mercado com toda essa situação macro que a gente está vivenciando agora.